Vamos lá. Calma, muita calma. Bota a imagem da Sidneia para mim aqui. Você deve se lembrar dela. 35 anos de idade. A Sidneia, desde 2019, estava vivendo presa a uma cama. Porque ela tinha sido agredida violentamente pelo ex-marido. O Emerson Henrique de Souza, que a gente mostrou aqui há alguns dias e foi condenado por esse crime. Ela teve várias lesões, ela ficou paraplégica, ela ficou com uma síndrome neurológica que deixou ela praticamente vegetando, gente. Era muito difícil. A família o tempo todo cuidando dela, mãe, as irmãs. E desde então, a Sidneia, eu sei que pode parecer forte o que eu vou dizer agora, mas eu acho que ela só sobreviveu todo esse tempo porque ela esperava ver a justiça ser feita. Porque ela esperava ver o ex-companheiro condenado. Por que você está falando isso, Juliano? Porque esse final de semana a gente tinha informação que o estado de saúde dela tinha piorado e ela acabou sofrendo um infarto. A Sidneia acabou não resistindo e morreu. A gente sabe que era difícil a situação dela, a gente sabe que o estado de saúde dela era irreversível, mas a gente sempre tem aquela esperança, né? A condenação do Emerson que a gente acompanhou foi para nós ver a justiça sendo feita, mas nada devolveria essa mãe que tinha uma alegria de viver tremenda, né, gente? E que acabou ficando presa a essa cama simplesmente porque o companheiro não aceitava o fim do relacionamento. Parece um repeteco, né? Parece uma reprise de tantas histórias que a gente mostra aqui. Vitor, o que é que a gente tem de informação do que levou ela à morte no final de semana? É difícil demais falar disso aqui, porque a NEA, que inclusive hoje dá nome ao movimento, o NEAS, que é o Observatório de Violência contra a Mulher, e que está presente sempre em muitos casos, que envolve promotoras, que envolve juízes, que envolve também advogadas, gente que luta para combater, infelizmente, esse reflexo do machismo arraigado na sociedade, a violência contra as mulheres. O que é que a gente sabe das últimas horas de vida? O que é que aconteceu com a NEA? Olha, Juliano, realmente, né, a noite deste domingo, né, um dia já naturalmente aí um pouco triste por conta dessa chuva, o céu nublado, fomos surpreendidos aí com essa notícia do falecimento da NEA, apenas aos 35 anos, né, muito jovem, como você falou, depois de enfrentar estes mais de 2 anos de luta pela vida. O que a gente sabe por enquanto é que ela acabou sofrendo um ataque cardíaco, né, e não resistiu, ela que já estava com a saúde bastante debilitada desde que sofreu todas essas agressões, foi asfixiada e abandonada em uma estrada rural aqui na região de Londrina. Por conta de tudo isso que ela sofreu, né, Juliano, ela desenvolveu uma encefalopatia hipóxico-isquêmica, ou seja, uma síndrome neurológica que por conta da falta do oxigênio no cérebro, aí acabou perdendo os movimentos e também a fala. Ela perdeu a fala, Juliano, mas para falarem por ela, muitas mulheres desenvolveram uma luta tremenda, incansável, como você comentou, e que acabou culminando aí nesse ano na criação deste observatório de feminicídios aqui na cidade. Eu sei que quem faz parte, né, dessa luta é a irmã da NEA, a Silvana Mariano, que é professora na Universidade Estadual de Londrina, também uma pessoa que vem lutando incansavelmente aí, pelo fim da violência contra a mulher e também pela responsabilização destes agressores, para que essas mulheres, Juliano, não sofram toda esta violência e acabem sofrendo depois também ali nos tribunais, como você mesmo comentou. Com certeza a gente está noticiando isso hoje, mas a história da NEA vai ficar, né? Vai ficar como uma marca aí dessa luta. Juliano, volto contigo. Tá certo, Vitor. 8 de abril de 2019, tá? E eu digo sempre que a gente precisa relembrar essas histórias para que elas sirvam de exemplo, para que a gente possa cobrar, para que a gente possa mostrar para essa criançada, para as futuras gerações, o que é que essa cultura de que o homem pode mais, de que o homem é dono da mulher, o que é que isso pode provocar, gente? O cidadão acha que pode tudo. Se ela não for minha, ela não é de mais ninguém. É isso que está na cabeça do sujeito. Põe a imagem da NEA aqui. Eu vou relembrar para você agora
esse crime brutal registrado no dia 8 de abril de 2019. O ex-companheiro leva ela para uma estrada rural e lá ela é violentamente agredida. Desde aquele dia, a Neia nunca mais foi a mesma. Enche a tela. A mulher de aspecto frágil, paralisada em cima da cama, nada se assemelha à figurativa e determinada que Sidneia era. Tudo mudou após ela ser vítima de um ato extremo de violência. A auxiliar de cozinha, na época com 33 anos, foi brutalmente espancada pelo ex-companheiro em abril de 2019, durante uma emboscada tramada por ele no distrito da Varta, zona norte de Londrina. Emerson Henrique de Souza, que não aceitava o fim do relacionamento, agrediu e asfixiou Sidneia, que foi levada às pressas para o hospital. A mulher passou 2 meses internada em recuperação e, quando deixou a unidade, não era mais ela mesma. A gente tem a memória de como ela era muito para cima, né? E entrar naquele quarto dela condenada a passar toda a vida sobre uma cama. Muito triste. Às vezes eu mesma estou em casa sozinha. Às vezes eu escuto ela me chamar Tata, que é o jeito que ela me chamava. Às vezes vem a lembrança de quando ela até trabalhava comigo de auxiliar na cozinha. E eu fico me perguntando, gente, como que uma vida acabou assim? A família conta ainda que o ato extremo de violência cometido por Emerson foi apenas o estopim de uma relação conturbada. Durante 4 anos, Sidneia foi vítima de uma série de ameaças e agressões. E sempre quando tentava se separar, era perseguida por ele. A mais grave delas aconteceu quando a mulher estava grávida de 2 meses. Na ocasião, ela apanhou tanto que precisou abortar a criança. Com pouco tempo, ela começou a passar muito mal, muito mal. Eu tive que chamar o SAMU, levá-la para o HU. No mesmo dia, não demorou muito tempo também, ela abortou até a criança. Meu Deus. Então, essas agressões não é de agora. Não ele falar assim, o tempo vai resolver. Não resolve. Porque não foi só essa vez que ele agrediu ela. Sempre foi assim? Sempre foi. A violência era física e também psicológica. Tanto é que, mesmo depois do último ataque, Sidneia precisou de apoio da família para criar coragem e, enfim, denunciar o ex-companheiro. Cansei de falar para ela, Neia, você tem coragem de trabalhar, larga dele, vai trabalhar, vai viver sua vida, não fica com ele. Quando pensava que não, ele ia atrás dela, conseguia convencer ela a voltar. Até que chegou a acontecer esse ponto dele acabar com a vida da minha irmã. Antes da gente ouvir a irmã da Neia, eu queria mostrar para você como foi o julgamento do Emerson, do ex-companheiro que a deixou nessa cama, que cometeu essa tentativa de homicídio e que foi condenado por ela no começo do mês de fevereiro. A gente acompanhou atentamente esse julgamento aqui no Fórum de Londrina, familiares, amigos, todos estiveram lá protestando. E a condenação, o sentimento de que a justiça estava sendo feita, eu acho que era para isso que a Neia sobrevivia, tá? Porque pouco tempo depois agora ela parece que desistiu de lutar, né? Ou viu que a luta dela tinha surtido efeito com a condenação do Emerson Henrique de Souza a 23 anos e 10 meses de prisão. Vamos ver um resumo do que foi esse julgamento com a Ana Contato. O julgamento durou mais de 12 horas. Dentro do fórum, testemunhas, júri, promotoria, defesa do acusado e réu. Do lado de fora, familiares e amigos de Sidneia Mariano em vigília na expectativa pela condenação de Emerson de Souza. Por volta das 8h30 da noite, o tão aguardado resultado. Olhos fixos no celular e silêncio absoluto para acompanhar a sessão transmitida via internet. Depois de quase 2 anos de angústia, finalmente um pouco de alívio para a família da ex-auxiliar de cozinha. O
juiz lembrou que Emerson não deu chance de defesa à mãe de seus filhos ao agredi-la brutalmente e abandoná-la à própria sorte. O réu foi condenado por tentativa de homicídio com 3 agravantes, motivo torpe, meio cruel e tentativa de feminicídio. Ele também vai responder por ameaça e lesão corporal grave. A pena é de 23 anos, 4 meses e 10 dias em regime fechado. Para a família da ex-auxiliar de cozinha, a condenação de Emerson representa esperança e fé. Nós conseguimos vencer, a justiça foi feita, o júri falou com nós, deu a sentença para ele, ele foi condenado, então um alívio, uma felicidade muito grande. É um sentimento de alívio, né? Por mais que a dor continue, e como nosso advogado falou, a gente vai embora para casa e a dor vai continuar. Mas é um alívio de que a justiça no Brasil existe. Temos que dar um basta nisso. A sociedade não pode se sentir reconfortada com a condenação. A sociedade tem que ir além. Doutor João Gomes, que falou aí ao final dessa reportagem, foi o advogado assistente de acusação, porque num caso como esse, é o Ministério Público que faz todo esse trabalho, é a promotoria que acaba acusando. E aí, agora cedo, a gente estava conversando aqui na redação, e eu confesso, a gente acompanha tantos casos aqui, mas eu não sou um especialista em direito. E a gente foi buscar justamente o doutor João Gomes para entender como fica essa história agora. Obviamente, quando o Emerson foi condenado, o ex-marido da Sidneia, responsável por todas essas agressões, ela estava assim, ó. Ela estava numa cama. Ela estava viva. Ele já está condenado, só que agora ela morreu. Ele foi condenado por tentativa de homicídio. Põe o doutor João Gomes para mim aqui ao vivo. Doutor, muito obrigado por nos atender mais uma vez. Nesse caso, doutor, o que é que prega a legislação brasileira? O Emerson foi condenado por tentativa de homicídio. A ex-companheira dele agora morreu, a Neia, acabou perdendo a vida. Ele pode ter a pena agravada por conta disso ou o julgamento consumado não se mexe no resultado? Boa tarde. Boa tarde, você vai bem? Teus muitos ouvintes, espero que sim. Muito obrigado. Veja, o nexo causal que abraça essa situação, ele estava composto quando ele foi julgado na forma tentada. O fato desencadeante foi a ação dele e isso já está sacramentado no julgamento. Eles apelaram, é um direito deles e o apelo há de ser julgado. Com a morte da Neia, há quem diga que o nexo causal acompanhou esse fato. Eu entendo que o julgamento é uma coisa que está sacramentada. É hora de cuidar da Neia, é hora de cuidar da família da Neia. E como cuidar da Neia se a Neia morreu? Porque a Neia não é uma pessoa. A Neia é uma instituição de Marias e de Clarices que estão chovendo no solo do Brasil. O que precisamos é acabar com esta situação de coisificar a mulher e levar a dor para a família na morte da mulher numa relação. Não tem mais espaço para isso. A sociedade evolui, os costumes não vão evoluir. Neia não é só um corpo que vai ser enterrado hoje. Neia é um conceito, é um observatório que está posto, é gente que se preocupa e luta para que a mulher seja compreendida de um ponto de vista humanístico e cultural que iguale ela somente ao homem. Porque não há motivo, não há razão de cunho histórico, de cunho sociológico, emocional, para que a mulher seja relegada a um plano inferior. E nesse ponto, ainda que eu tivesse muita vontade de dizer, não, vamos piorar a situação, eu não posso, eu estou limitado pela ciência. Eu entendo muito, mas muito a dor, mas eu acho que já é um fato consolidado o que aconteceu. A época do julgamento e o tempo rege o fato no direito. A época do julgamento ela tinha vida. E tanto tinha vida que falamos por ela. Mas, assim, o nexo causal, a meu entender, se esgotou no julgamento. Tá certo. É óbvio que isso agravaria, mas teria sentido a gente criar um júri para discutir se a forma tentada
já não é mais a forma E nesse momento, né, doutor, só aumentaria a dor da família, né? Nesse momento, talvez, mexeria numa ferida que agora tende a cicatrizar, né? Tem esse viés. Olha, eu vou dizer uma coisa, querido, que às vezes é mal compreendida na sociedade. A punição não restabelece absolutamente nada, não recompõe nenhum tecido social. O que está recomposto no caso da Neia, eu vou dizer para você, foi a ideia que Neia deixou. Neia, ainda que morta, não morreu, ela está viva. Ela está viva no observatório, ela está viva na Silvana, na mãe dela, nas irmãs dela e milhares de mulheres que foram solidárias a Neia. Esta ideia é poderosa, isso muda o mundo. E essa ideia vem de Neia. A Silvana, extraordinária irmã de Neia, doutora pela UEL, de uma sensibilidade que não se faz mais, lutou e vai seguir lutando com o observatório. Nós estamos todos represados nesse observatório, porque é da natureza do ser humano buscar melhora. Eu ouço tanto falar em várias coisas. Uma das coisas que eu mais escuto falar nos últimos tempos é meritocracia. Eu divido diametralmente do que significa a meritocracia. Mas, no caso do observatório e do legado do assassínio de Neia, o que fica é o mérito de quem teve coragem de ir lá e falar: somos Neia. E essa ideia é poderosa. Essa ideia muda o mundo. E eu fico muito feliz de estar ao lado de Neia. Eu sou uma Neia. Eu aprendi muito com a minha filha, me ensinou, transformou um velho com valores medievais num velho com valores muito pontuais. E se eu mudei, por que é que muita gente não pode mudar? E quem fomenta isso é a sociedade mude, né, doutora? É isso que a gente espera. Com certeza, muito obrigado. Mas você não tenha dúvida, a sociedade não suporta mais o fardo que se lança nas costas da mulher. Olha, mulheres hoje criam filhos sós, porque homens se acovardam da paternidade e as abandonam. E sempre há um energúmeno mal amado a dizer que mães solteiras e avós que criam netos são a porta do inferno. Não são. São mulheres extraordinárias que não abandonam as crias. Tenho absoluta certeza disso, doutor. E agradeço São mulheres demais maravilhosas que não abandonam as crias. Para reforçar isso. O homem abandona um filho, uma mãe não abandona um filho. A mulher é muito maior do que o homem para ser relegada a um plano inferior ao do homem. Isso eu tenho certeza. E este conceito que nós discutimos aqui, e eu quero parabenizar a sensibilidade de vocês, que desde o começo abraçaram a causa. Não é possível que isso continue acontecendo. Vamos discutir outras pautas. Essa pauta ela tem que ser vencida na interação de que não se pode coisificar, não se pode objetificar a mulher. Homem não é proprietário de mulher. De mulher modo não algum, é um doutor. objeto. De modo algum. Muito obrigado pela participação do doutor João Gomes, brilhante advogado criminalista, que mais uma vez nos ajuda a fazer o balanço. Para a gente fechar a história da Neia, hoje a gente conversou com a Shirley, que é irmã dela, tá? E a Shirley, ela foi esse final de semana até Nossa Senhora das Graças, que é uma cidadezinha que fica pertinho de Colorado, no noroeste do estado. E era lá que a Sidneia morava. Era lá que a Leia estava morando com a mãe. E aí a Shirley foi para lá, a Shirley mora aqui em Londrina, viu a irmã, ela não imaginava, né? Mas seria a despedida. Seria o último dia em que ela teria, apesar dessa situação, da Neia estar na cama, da Neia estar sem movimentos, apesar disso, foi o último momento, né? O último momento em que ela pôde fazer um carinho na irmã. E ela conversou agora há pouco com a repórter Daniela Calçavara. Vamos ver. Os exames dela, estava tudo bem, ela estava bem de saúde. Durante essa semana, ela só não estava querendo aceitar a alimentação dela, aceitar a água. E aí ela
foi ficando pior. E aí ontem, logo que nós saímos de lá, minha irmã levou ela para o hospital, ela veio a infartar no hospital. A minha impressão ontem mesmo foi que ela estava esperando nós lá ontem para despedir dela, para dar tchau, porque a hora que eu saí de lá aconteceu isso. É uma impressão assim, como ela tivesse desistido da luta, porque já é uma coisa difícil a pessoa ficar acamada, tetraplégica na situação dela, né? E do jeito que ela era, uma pessoa que tinha força para tudo, de repente, em cima de uma cama, parece que ela desistiu, ela quis pôr um basta. Ela entendia o dia que teve o júri, que o Emerson foi condenado, chegou lá na cidade, falou para ela, tá? Ela interagiu, ela ficou feliz, você via a reação dela, como que a justiça estava sendo feita. Ela não morreu no dia do acontecimento que ele fez, né? Mas desde então, do acontecido, do que ele fez isso com ela, ele já tinha acabado com a vida dela, porque aquilo ali não era uma vida dela.